Fala aí pessoal, mais um vídeo começando aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte da. Mais uma parte teórica, né, da fisioterapia mais voltada para a área dermatofuncional, né? Então é importante a gente entender um pouquinho sobre essa área também. Então no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o sistema tegumentar. Agora a gente vai falar sobre as disfunções estéticas corporais, né? Uma parte um pouquinho mais teórica. Então a gente vai falar sobre as quatro principais que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa, eu acho, nessas disfunções estéticas corporais, as quatro principais disfunções que fazem com que os pacientes eles procurem a fisioterapia dermatofuncional, né? Acho que são o fibroedema geloide, que seria ali mais conhecido, né, popularmente por celulite. Então, fibroedema geloide, que é muito comum em mulheres, né? A gente vai ver o porquê que mulheres têm e homens não, né? É um fator anatômico que favorece para que os homens não tenham. A gente vai falar também sobre as estrias, sobre a flacidez da pele e sobre a gordura localizada. Então, a ideia aqui não é a gente falar sobre tratamento, né, sobre o que fazer. É só a gente entender, pelo menos, o básico ali, relacionado à etiologia, né, então, quais são os fatores que influenciam, né, falar um pouquinho sobre a fisiopatologia dessas disfunções estéticas, e entender ali, né, o que a gente pode fazer a fim de tentar melhorar, né, ou pelo menos entender como que é a questão da patogenia mesmo dessas não são doenças, né, mas dessas disfunções mesmo que acometem ali o nosso corpo, né? E elas são problemas mais estéticos mesmo, né? Tendem a incomodar muito ali, principalmente as mulheres que tendem a utilizar mais esses recursos aí da dermatofuncionais, né, ali relacionados à estética, beleza? Bom, mas enfim, vamos lá então. Quando a gente pensa, né, vamos começar falando sobre fibroedema geloide. Então, fibro, fibroedema geloide, edema geloide, é o nome, né, que é dado aí para celulite, né? Então, fibroedema geloide, essa nomenclatura tem a ver com a fisiopatologia, né, dessa disfunção. A gente vai falar um pouquinho. Vou só colocar uma imagem aqui para ficar melhor para a gente entender. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, vocês vão visualizar, vai ficar mais claro. Bom, então tá aqui, né? Eu coloquei uma imagem do Google mesmo, só para a gente ver. Então, isso aqui é o fibroedema geloide, né, que são as celulites ali, tá? Então, o que a gente vê nessa primeira imagem aqui, beleza? Isso aqui é um anúncio, né, que basicamente mostrava ali um procedimento de antes e depois, né? Então isso aqui seria o antes, isso aqui seria o depois. Mas é claro que a gente vai ver, né, que existem diferentes graus de fibroedema geloide. Em alguns graus não são reversíveis, né? Então nessa imagem aqui a gente tem alguns graus, algumas partes, né, que realmente, mesmo com tratamentos estéticos, não tem como reverter. Então é impossível essa pessoa chegar nesse resultado, beleza? Pelo menos o que a gente tem até hoje atual aí, beleza? Então a gente fala um pouquinho sobre esse fibroedema geloide. Começando com a fisiopatologia, né, eu acho que é importante a gente entender, né, então quando a gente pensa na fisiopatologia, vamos começar primeiro, na verdade, pela etiologia, tá? Então, a etiologia são as causas que geram esse problema, né? Então, quando a gente pensa na etiologia dessa disfunção estética corporal, né, está relacionada a várias coisas, tá? Então, por exemplo, a gente tem a questão de fatores hormonais, né? Então, a gente sabe que fatores hormonais influenciam no desenvolvimento dessa celulite, fatores relacionados ao estresse, fatores relacionados com o sedentarismo. Então, grande parte, né, hábitos de vida, né? Então, a gente pode dizer hábitos alimentares também, né? Então, geralmente, esse fibroedema geloide ele tende a aumentar, né, em pessoas sedentárias e que tendem a ter uma alimentação em superávit calórico, ou seja, ganham peso, né? E a gente vai ver um pouquinho que, basicamente, ela está relacionada com um aumento ali da região da hipoderme, né? Um aumento ali dos adipócitos, que vão inchando ali, né? Enfim, a gente vai falar sobre a fisiopatologia, mas só para a gente ir introduzindo, tá? Então, esses hábitos alimentares, sedentarismo, a gente tem também os fatores genéticos. O próprio sexo, né? Então, a gente sabe que a celulite ela só vai ser encontrada em mulheres, homens não têm
por conta de um fator anatômico, que a gente também vai falar, né? A questão da idade também vai influenciar, também está relacionado com o surgimento, né? E desequilíbrios glandulares. Então a gente tem uma cacetada de fatores, né, que podem fazer com que a gente tenha o surgimento desse fibroedema geloide. Eu vou falar celulite para ficar mais fácil, tá? Então a gente tem uma diversidade de fatores que vão influenciar, né, para a etiologia ali, para o surgimento dessa disfunção da pele ali, beleza? E aí basicamente a gente vai ter diferentes fases, né? Então a gente vai ter fases do fibroedema geloide. E aí a gente vai ter 4 fases, tá? A primeira fase é a fase de edema. Então, a primeira fase é a fase de edema. Depois, a segunda fase é a fase de gel, por isso que a gente chama de geloide. Então, a gente tem uma fase de edema, uma fase de gel, uma fase de fibrose, que seria a terceira fase. E, por último, né, em casos mais graves, a gente tende a ter também a fase em que o indivíduo começa a ter dor, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, né, quando a gente pensa nessa fisiopatologia, a gente tem que entender que esse tecido, né, que tá entrando nesse processo de formação dessa celulite, ele é um tecido mal oxigenado, né? Então isso vai acontecer por conta de tecidos, né, que acabam se tornando tecidos mal oxigenados. Então a gente tem uma diminuição da oxigenação desse tecido, né? Um tecido que ele é mal nutrido, diminuição da nutrição e um aumento da inflamação, beleza? Então vou tentar fazer um esqueminha para a gente entender um pouquinho melhor isso. Então a gente falou lá sobre a hipoderme, e na hipoderme a gente tem o quê? A gente tem vários adipócitos, certo? Então isso aqui são adipócitos. Imagina que a gente deu um zoom lá na hipoderme, certo? Então a gente tem lá as camadas, né? Então eu tenho lá, isso aqui é a pele, eu tenho lá a epiderme, tenho lá a derme, né? Eu tenho a derme papilar e a derme reticular. Isso aqui é derme. E aqui embaixo eu tenho a hipoderme. E aqui eu tenho esses adipócitos. Uma característica da hipoderme é que ela é altamente vascularizada, né? Então aqui no meio desses adipócitos a gente tem vários capilares, né? Eu vou fazer só de vermelho aqui, mas a gente tem veias, vênulas, né? Arteríolas ali também. Então a gente tem vários capilares sanguíneos. Esses capilares, o que eles fazem? Eles levam nutrientes para as células, né? Então, por exemplo, os adipócitos eles vão estocar triacilglicerol, né? Que é uma forma do nosso corpo armazenar energia. Então, quando a gente se alimenta, aquele excesso calórico, né? Aquele excesso de glicose, por exemplo, excesso de gordura, ele é mandado através dos capilares para os adipócitos que vão armazenando esse triacilglicerol. E o que acontece? Esses adipócitos, com o tempo, né, conforme você vai ganhando peso, eles vão inchando. Tá? Deixa eu ver se vai fazer sentido. Os adipócitos vão inchando. Quando esses adipócitos vão inchando, o que eles fazem? Eles começam a comprimir os vasos. Então, imagine que antes eu tinha vários vasos passando, agora eu comecei a ter uma compressão desses vasos. Beleza? Então, nessa fase 1, que a gente tem a fase que a gente chama de fase de edema, a gente começa a ter uma hipertrofia dos adipócitos. A gente tem a hipertrofia dos adipócitos, ou seja, os adipócitos eles vão aumentar de tamanho, tá? Eles vão hipertrofiar. Isso acontece por conta principalmente do ganho de peso. Então, os adipócitos eles começam a acumular mais triacilglicerol, né? Com isso eles aumentam. E quando esses adipócitos aumentam, eles começam a comprimir os vasos que passam ali, comprimir os capilares. E a gente tem uma compressão de vasos, certo? E isso aumenta o extravasamento de plasma. Extravasamento que nada mais é do que líquido, né? A parte líquida do sangue, né? Esse plasma é a parte aquosa do sangue, tá? E aí esse plasma ele começa a inundar os tecidos, e aí a gente começa a ter esse plasma que estava ali nos vasos inundando esses tecidos aqui, a matriz, beleza? E aí a gente tem a formação do edema. Então, tudo isso aqui consiste na primeira fase. Hipertrofia os adipócitos, né, eles aumentam, eles começam a comprimir os vasos, e aí a gente tem esse extravasamento do plasma, que inunda o tecido.
Então isso aqui faz parte da fase de edema, que é a fase inicial dessa celulite, beleza? E aqui, quando a gente pensa, né, a gente já começa a ter um tecido que está mal oxigenado, que está mal nutrido e que está começando a inflamar. Já é um tecido inflamado, beleza? Na fase 2, a gente tem a fase de gel, ou fase geloide, tá? O que acontece nessa fase geloide? Basicamente, a gente vai ter várias reações químicas, né? A gente não vai entrar a fundo nisso, mas a gente tem várias reações químicas que vão acontecendo, né? Principalmente um processo inflamatório mesmo ali. E aí a gente vai ter esse líquido, né, que ficou acumulado ali, que é esse plasma ali que extravasou, né? Então, esse extravasamento de plasma, esse líquido ele vai começar a aumentar a densidade, né? Então, ele vai começar a virar uma espécie de gel. Então, esse líquido ele vai começar a virar um gel, tá? E uma outra coisa que a gente tem é o espessamento dos septos intertubulares, que a gente vai falar o que que é. Então, a gente tem um espessamento dos septos intertubulares. Tá? Já que a gente está falando desses septos intertubulares, a gente já vai entrar já. Isso aqui é uma coisa importante, né? Esses septos intertubulares, porque eles que são responsáveis, né? Por exemplo, pelas mulheres terem a celulite e os homens não. Então isso aqui a gente vai puxar para cá. O que são esses septos intertubulares, né? Então, basicamente, quando a gente pensa nessas camadas da pele, né, eu vou puxar elas para cá. Então, aqui a gente desenhou ali a nossa pele. Então, isso aqui, imagina que são as camadas da pele de uma mulher. Essas camadas, elas são unidas por septos intertubulares. Então, imagina que o septo intertubular é como se fosse uma cordinha. Ele vai separar os adipócitos em grupos, tá? Então, ele meio que separa ali os adipócitos em grupos. Tá vendo? Então, eu estou separando aqui, eu tenho um grupo de adipócitos, aqui eu tenho outro. Enfim, ele vai separar esses adipócitos. E ele vai como se fosse ancorar. Então, ele é grudadinho aqui na derme, grudadinho na epiderme. Ele faz uma ancoragem, como se ele estivesse unindo essas camadas da derme, tá? E aí, o que acontece? Com o ganho de gordura... Deixa eu fazer uma imagem mais bonitinha. Eu vou pausar aqui e já eu volto. Vou fazer uma imagem mais bonitinha, que essa também é esquisita. Bom, tá aqui, acho que ficou um pouquinho mais fácil de entender agora, tá? Então, ó, o que é isso aqui, né? De novo, então aqui a gente tem a epiderme, aqui a gente tem a derme, aqui a gente tem a hipoderme, certo? Então, o sistema tegmentário, a gente falou dele no outro vídeo. E essas linhas azuis são justamente os septos intertubulares. E lembrando que isso aqui, a gente está falando do sistema tegmentário de uma mulher. Então, esses septos intertubulares, eles são verticais. Então, o que eles fazem? Eles vão manter, né, essas camadas da pele meio que unidas. Então, eles fazem como se fosse uma ancoragem dessas camadas, certo? E aí, quando a gente tem esse processo de hipertrofia, lembra que na fase 1 eu tenho hipertrofia, compressão de vasos e extravasamento de plasma. Então, imagina que esses adipócitos começam a aumentar, eu começo a ter acúmulo de líquido aqui. O que acontece? Com esses adipócitos aumentando, eles começam a empurrar esses tecidos da derme. É como se eles estivessem empurrando esses tecidos. E aí, o que acontece? A derme começa a empurrar a epiderme, e aí a gente começa a ter a formação de como se fossem buracos na pele mesmo. Por quê? Porque aqui a gente tem a ancoragem, né, desses septos intertubulares, então eles vão segurar a pele nesses pontos. E aí, como esses outros tecidos, ó, eles estão aumentando, tá vendo que a derme e a epiderme estão sendo empurradas, ó? Então vai acontecendo como se fosse isso aqui com a pele, né? E aí a gente começa a ter a formação desses buracos, né, que são formados bem onde os septos intertubulares estão. E esses buracos aqui, eles formam a celulite. Então isso aqui são os buracos que a gente vê ali, né, no caso da celulite ali, aqueles buraquinhos, tá? Então por que isso acontece? De novo, os septos intertubulares, eles estão fixados aqui. Então aqui, eles estão ancorando essa pele ela não vai subir. E aí a gente começa a ter esses adipócitos aumentando de tamanho. E aí quando ele aumenta aqui, ele hipertrofia, ele aumenta essa região, e aí a gente começa a ter como se fosse a gente tende a ter como se fosse uma expansão dessa pele, né? E aí os septos intertubulares estão tracionando esses pontos e a gente começa a ter essa expansão da pele. E entre esses pontos de expansão, a gente começa a ter a formação desses buracos, que são a celulite. Beleza? Então é isso que acontece, por isso que a gente tem a formação da celulite. E aí no caso dessa fase de gel, a gente tem um espessamento desses septos. Então esses septos eles ficam mais espessos.
E aí, quanto mais espessos esses septos ficam, maiores tendem a ser esses buracos. Então, eles tendem a deixar buracos maiores. Beleza? Então, basicamente é isso. Por que eu falei que isso só vale para as mulheres, né? Lembra que os homens eles não tendem a ter celulite. Por quê? Nos homens, a gente tem uma anatomia um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem lá a mesma coisa no homem, né? Vou desenhar aqui rapidinho. Então, tá aqui, né? Tecido adiposo e tal. Nos homens, esses septos intertubulares, eles são como se fossem diagonais. Então, eles estão meio que na diagonal. E aí, o que acontece? Quando a gente vai tendo esse aumento, né, não vai formar esses buracos ali. Então, os septos intertubulares, eles são oblíquos. Por isso, quando o tecido expande, ele não forma buracos, beleza? Então, esse tecido expande e não forma buracos. Já nas mulheres, não. Aqui o tecido expande e aí onde a gente tem os septos, forma os buracos ali, que são a celulite, beleza? E é isso. Vou diminuir isso aqui. Então, é por isso, né, que homens não têm fibroedema geloide e mulheres têm. Tá? É uma característica anatômica mesmo. Agora eu vou colocar essa imagem menorzinha aqui do lado. Então, na primeira fase, a gente tem hipertrofia dos adipócitos, compressão dos vasos e extravasamento de plasma. Na segunda, aquele plasma que foi extravasado, né, que é líquido, começa a virar um gel. Então, o líquido começa a virar gel. E a gente tem o espessamento dos septos intertubulares, que são responsáveis, né, pela formação dessa celulite. Na fase 3, que é a fase de fibrose, a gente começa a ter a formação de um tecido que fica muito denso, tá? E aí ele começa a se transformar em um tecido fibroso. Então a gente tem um tecido muito denso, então o tecido fica denso, né? A gente continua tendo a compressão dos nervos e os vasos, né? Compressão dos vasos, e aí começa a ter compressão de nervo também, tá? Quando tem compressão de nervo, em alguns casos, ele pode gerar a dor. Então, essa compressão de nervos é o que vai fazer com que a gente tenha a dor em casos mais graves. E aí, esse tecido ele começa a se tornar um tecido fibroso. E aí, a gente tem a formação, né? Se forma uma fibrose, principalmente por conta do acúmulo de colágeno. Então, com esse processo inflamatório, a gente vai tendo um aumento da deposição de colágeno, né? E aí, a gente vai formar esse tecido fibroso, beleza? E aí, em último caso, a gente pode ter a dor, né? A dor está relacionada principalmente com essa formação dessas fibroses que geram a compressão dos nervos. Então, vão gerar a compressão das terminações nervosas. E essa compressão gera a dor, né? Porque essas terminações vão estar sendo ativadas toda hora e mandando um sinal nociceptivo que pode ser interpretado como dor lá no sistema nervoso central, tá? Então, essas são as fases, né, do fibroedema geloide, beleza? A fisiopatologia do fibroedema geloide, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre a etiologia relacionada a vários fatores, né? A gente falou que o fator sexo ele é muito determinante, né, por conta disso aqui que a gente viu, né, que são esses septos intertubulares. E basicamente é isso, tá? Então, em relação à classificação, né, só para a gente ter uma ideia, então a gente pode classificar de 3 formas, né? Então, o fibroedema geloide ele é classificado como leve, como moderado ou como grave, tá? Quando a gente pensa no fibroedema geloide leve, tá? Isso aqui a gente está falando quando a classificação quanto à gravidade dele. Geralmente esse leve ele não é visível a repouso, não é visível quando está em repouso, né? Mas ele aparece nos testes ou ele aparece na contração muscular. Então ele aparece na contração. Então, quando eu faço uma contração, por exemplo, do glúteo, ele tende a aparecer, tá? Nesse caso, que é mais leve aqui, um caso inicial, a gente tende a ter um melhor prognóstico, certo? Então, controlando ali, realizando alguns procedimentos estéticos e controlando aqueles fatores, como, por exemplo, hábitos de vida, né? Hábitos alimentares, sedentarismo, né? Controlando aquele ganho de peso, a gente consegue ter um melhor prognóstico, tá? Em nível moderado, ele já é visível ao repouso, né? Então ele fica visível mesmo em repouso, mesmo sem ter contração, então ele é visível em repouso. E piora na contração, quando a gente tem a contração muscular, certo?
E o grave, né, ele fica igual tanto em repouso quanto na contração. Então, repouso fica igual quando a gente tem a contração muscular. Tá? E em alguns casos, a gente pode ter também a presença de dor por conta daquela compressão das terminações nervosas livres, beleza? E aí, nesse caso aqui, quando a gente está falando de uma classificação, né, um caso mais grave, a gente tende a ter um pior prognóstico. E nesse caso aqui, não existe cura, tá? Então, não tem cura, não tem como você reverter essa situação, né? Então, no caso leve, ainda dá para reverter. No caso grave, não tem como mesmo, tá? Porque a gente já tem a formação ali de uma fibrose, beleza? Então, só relembrando as fases, a gente tem a fase de edema, de gel, de fibrose e, por último, de dor. Então, por isso chama fibroedema geloide, beleza? Então, só em relação à avaliação, fazendo alguns pontos aqui, né? Então, a principal coisa que a gente faz na avaliação é a inspeção, né? Então, olhando mesmo ali, né, pro local. Então, tende a ser, a gente tende a ter uma maior quantidade, principalmente ali na região de coxa, né? Abaixo de glúteo ali, dobra glúteo por ali. Então, a gente faz a inspeção, né? E aí na inspeção você consegue avaliar esse grau e também a palpação. E aí tem dois testes, né, que são bem comuns. Um deles é o teste da casca de laranja. Então, você aperta ali, não aperta, né, mas você faz uma pressão ali com a pele em forma de... como se fosse apertando mesmo, aproximando ali a pele. E aí você começa a ver esses buracos aparecendo, né? E o teste, que se eu não me engano chama teste de pinch, né? Pinch test. Tá? Então o outro é o pinch test, que é você faz no formato de pinça e aperta ali. E aí você consegue ver, você faz essa pinça, né? Pressiona ali a pele e puxa, e aí você consegue ver a irritabilidade do tecido, né? Então se a pessoa sente dor, por exemplo, a gente já classifica como grave, né? Então já estaria ele numa fase 4, tá? E aí o tratamento para o fibroedema geloide, a gente tem várias formas, né? Então existe o tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico ele pode ser através da lipoaspiração ou através da subcisão, né? Então o que é a subcisão? A subcisão, né, você tem aqui, lembra que a gente tem os septos intertubulares aqui? Nessa subcisão, o médico basicamente ele vai utilizar ali um equipamento para perfurar esses septos, né? Então, é um procedimento invasivo, ele vai perfurar esses septos aqui, e aí quando ele perfura esses septos, né, eles deixam de fazer essa ancoragem, e aí diminui ali aqueles buracos, né? Então, lembrando que é um procedimento muito invasivo, né, e geram vários danos, porque você está danificando todas as camadas da pele, tá? Então, assim, não é muito recomendado, mas existe procedimento cirúrgico, tá? E a gente tem o tratamento conservador. E aí existem várias coisas que podem ser utilizadas, né? A gente não vai falar de tudo, mas existem recursos da eletrotermofototerapia, como ultrassom, né? Eletrolipólise, enfim. A própria drenagem pode auxiliar, né, a melhorar essa questão de circulação, uso de alguns fármacos, né, dentre outras coisas ali, tá? Então, tudo isso aqui é sobre o fibroedema geloide, que seria uma das principais disfunções estéticas corporais aí que a gente tem, beleza? Seguindo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estrias, tá? A gente vai falar sobre as estrias. Então, quando a gente pensa nas estrias, né, as estrias nada mais são do que alterações estéticas na superfície cutânea da pele, tá? Então, as estrias, né, se a gente for pensar na fisiopatologia delas, já vamos falar sobre a fisiopatologia, elas vão estar relacionadas com uma ruptura na camada reticular da derme, tá? Então, a gente tem uma ruptura de fibras da camada reticular da derme, certo? Então vou pegar uma imagenzinha aqui que fica mais fácil a gente entender. Bom, então tá aqui, né? Aqui a gente tem, deixa eu até destacar aqui, colocar uma corzinha. Estou falando das estrias agora. Então aqui a gente tem uma pele, né, que seria uma pele normal, e aqui uma pele com as estrias. Então o que a gente vê de diferença, né? Tá vendo que a gente tem uma ruptura, né, um rompimento dessas fibras elásticas da derme, né? E o que acontece? A epiderme ela tende a preencher esse espaço. E aí a gente tem a formação dessas estrias, né, que são esses, como se fossem uns buracos mesmo ali que surgem, porque a derme ela entrou
naquela região onde antes era a epiderme, perdão, entrou naquela região onde era a derme, tá? Então aqui a gente tem a pele normal. No caso da estria, a gente tem uma ruptura, um rompimento das fibras elásticas da derme, né? E a epiderme tende a entrar, a afinar aqui, e aí forma essas estrias na superfície, beleza? Certo. Por que a gente tem as estrias, né? Então, as estrias, geralmente, elas são adquiridas por alguns fatores, né? Então, quando a gente pensa na etiologia, né, do porquê que elas surgem, geralmente elas estão relacionadas, né, a um processo de estiramento da pele. Então, a gente tem um crescimento da pele muito rápido, né? Então, está relacionado ali estiramento da pele. Então, é comum ali, por exemplo, durante a fase de crescimento. Então, em meninos ali que tem um estirão de crescimento, geralmente aparece ali nas costas, região proximal de coxa, né? A gente tem um crescimento muito rápido dessa pele, tá? Quando você tem um ganho de peso também muito rápido, pelo mesmo motivo, né? Porque a gente tende a ter um estiramento da pele muito rápido e a pele ela acaba sofrendo esses rasgos, né? Não dá tempo da pele se adaptar àquele aumento, né? Em casos de gravidez, principalmente quando a gente tem em mulheres mais jovens, né? Ou então quando a pessoa faz a instalação de algum tipo de prótese, como por exemplo o silicone, né? Se for muito grande ali, você vai ter também, pode ter, né? Tende a ter um estiramento daquela pele. E aí, né, geram essas estrias na região próxima ali ao seio, beleza? Então, pensando nessa etiologia, né, a gente tende a ter uma prevalência maior dessas estrias em mulheres, né? Então a prevalência ela tende a ser maior em mulheres. Geralmente mulheres mais jovens, né? E 90% dos casos, né, do surgimento dessas estrias está relacionados com a gravidez, né? Então, mulheres jovens que engravidam tendem a ter uma chance muito grande, né, de ter a formação dessas estrias, beleza? Basicamente, a gente tem algumas fases, né, para o surgimento. Então, a primeira fase, né, na primeira fase, a gente tem o prurido. Então, nada mais é esse prurido, nada mais é do que uma coceira, né? Então, a mulher, no caso, tende a sentir uma coceira naquela região, né? E nessa fase, a gente ainda tem um prognóstico bom, né? Então, aqui a gente tem um bom prognóstico. Qual que é o principal tratamento, né, para essas estrias, ou a principal forma de prevenir essas estrias? Utilizar hidratantes, né? Então, hidratação da pele. Por quê? Geralmente, né, a gente tende a ter um ressecamento esse estiramento, ele tende a acontecer de forma muito rápida, né? E para evitar, né, para que você consiga que a pele pelo menos tente se adaptar melhor a esse estiramento, né? Quanto mais hidratada a pele tiver, melhor, porque quanto mais hidratada, melhor vai ser o funcionamento, né, daquelas células e também melhor vai ser a formação dessa nova matriz que vai estar ali expandindo, né, durante esse processo de estiramento da pele, tá? Então, utilizar hidratantes é uma boa forma, né, ali, por exemplo, no caso das mulheres grávidas, de evitar essas estrias. Então, a primeira fase a gente tem esse prurido, né? Depois a gente começa a ter uma hiperemia local, começa a ficar vermelho. E aí, por último, né, tende a ter a formação ali, né, começa a haver uma parte mais branca e linear. Então, começam a ter o aparecimento de linhas brancas e lineares. E aí você já tem a formação dessa estria, né? Então, você já tem ali como se fosse uma cicatriz nessa pele que é a estria. Então, nesse caso, ela já perdeu a vascularização, por isso que ela fica branca, né? Tende a ficar linear ali. E aí, aqui nesse caso, né, quando você já tem a formação da cicatriz, o prognóstico ele tende a ser um pouquinho pior, né? É mais difícil de você reverter essas estrias, tá? Porque realmente viraram ali como se fossem cicatrizes, né? Aqui a gente já teve essa ruptura da derme, beleza? E aí, né, uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar, relacionado também a essa etiologia, né? Os principais fatores, né, que a gente tem para o desenvolvimento dessas estrias, isso também entra, né, meio que na etiologia ali. A gente tem os fatores mecânicos, né, relacionados ali ao estiramento, e fatores também endócrinos, tá? Que é um caso bem específico, né, de pessoas que usam
que fazem algum tipo de tratamento e usam glicocorticoides por um período muito aumentado, ou pessoas que têm a síndrome de Cushing, né, que está relacionado com o aumento dos níveis de cortisol, e aí elas tendem a ter também um aumento da formação dessas estrias, beleza? Então é muito comum na síndrome de Cushing. Tá? Bom, e basicamente é isso, né? Então, assim, dentro disso, né, a melhor forma da gente tentar reduzir essas estrias, né? Então, quando a gente pensa que nessa fase 3 aqui, quando a gente já tem as estrias, né? O que a gente vai fazer? Quais são os objetivos de um tratamento fisioterapêutico, por exemplo, né? Então, a fisioterapia, nesse caso, dermatofuncional, vai tentar melhorar a hidratação, né? Então, as principais formas de tratamento envolvem a hidratação dessa pele, né? Melhora da circulação, a estimulação do turnover celular, né? Então daquela renovação do tecido celular, e procedimentos ali que estimulem, por exemplo, a produção de novas fibras, né? Estimulem ali a síntese de nova matriz, tá? Então vai visar estimular a síntese, né, de fibras elásticas e de matriz. Beleza? Então, basicamente, esses são os principais objetivos dentro desse caso de estrias. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia mesmo do que é. Bom, seguindo ali, a gente vai falar um pouquinho agora sobre uma outra disfunção, né, que também é muito comum, que é a flacidez da pele. Né? Então, essa flacidez ela tende a ser mais comum, né, durante, por exemplo, o processo de envelhecimento. Né? E a flacidez ela está relacionada ali, principalmente, à perda de elasticidade dessa pele. E aí a gente pode ter a flacidez de duas origens, tá? Então ela pode ser uma flacidez da pele mesmo, ou uma flacidez muscular, ou ambas, né? Tanto da pele quanto muscular. A flacidez muscular a gente consegue melhorar através do treinamento resistido, né? E a flacidez da pele, né? Aí a gente precisa utilizar procedimentos ali que estimulem a síntese de colágeno, né? Enfim, a síntese de fibra de elastina, dentre outras coisas. Então, basicamente, a gente falou, né, no vídeo anterior sobre o sistema tegumentar, que com o processo de envelhecimento, a gente tende a ter algumas coisas acontecendo na pele, né? Como, por exemplo, a redução daquelas camadas papilar e da camada reticular da derme. Então, a gente tem uma diminuição das fibras de colágeno, que estão principalmente nessa camada reticular, fibras de colágeno, e a gente também tende a ter uma diminuição das fibras de elastina, principalmente por conta da diminuição na camada reticular, beleza? E isso vai influenciar na pele. Então, isso faz parte de um processo natural, né? Isso é natural do envelhecimento. E é muito comum, principalmente em mulheres, né, acima dos 40 anos ali, ou depois do período da menopausa, porque na menopausa, essas mulheres elas tendem a ter uma diminuição muito grande na produção hormonal, principalmente do estrogênio, tá? E aí tende a ter esse aumento dessa flacidez, tá? E em relação à etiologia, a gente tem alguns fatores que vão contribuir, né, para essa flacidez, como, por exemplo, né, o sedentarismo, né, então a falta de prática de atividade física, principalmente no caso da flacidez muscular, fatores genéticos, né, como, por exemplo, a própria cor da pele, né, então é uma das coisas que influencia, né, nessa flacidez. Então, pessoas com tonalidade de pele mais clara tendem a apresentar maior flacidez que pessoas com uma tonalidade de pele mais escura. A gravidez está relacionada com isso também, porque a gente tende a ter um estiramento da pele, né? E depois essa pele tende a não voltar para aquele comprimento inicial. Da mesma forma, emagrecimento muito rápido. Então, quando a pessoa perde muitos quilos em muito pouco tempo, então emagrecimento rápido no tempo da pele se readaptar, né? A gente tem fatores hormonais, como por exemplo aquele que a gente falou, diminuição do estrogênio, no caso das mulheres. Então, diminuição hormonal.
aquele período da menopausa, no caso das mulheres aqui. Fator idade, né? Então, está relacionado com esse processo de envelhecimento, né? Então, quanto mais velho ali, né? Não estou falando quanto mais velho, existem casos e casos, né? Então, está relacionado com várias coisas, hábitos de vida, genética, enfim. Mas é um fator que também vai influenciar ali, beleza? Então, esses são os principais fatores que influenciam nesse surgimento ali dessa flacidez, tá? E em relação ao tratamento, né? Como a gente falou, se for a nível de pele, a gente tem recursos da eletromiofaloterapia que podem ser usados, né? Mas principalmente uma boa alimentação, né? E o fortalecimento muscular ali quando a gente pensa nessa flacidez muscular, né? Que está relacionada a uma hipotrofia muscular, beleza? Uma outra disfunção que a gente também tem, que é muito comum, né? Pra gente fechar, é a gordura localizada, tá? Então, pra gente fechar, é a última, né? Que a gente vai falar nesse vídeo. A gordura localizada. Bom, e aí quando a gente pensa, né, nessa gordura localizada, a gente já falou um pouquinho sobre a distribuição, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre a distribuição. Então, geralmente, né, em mulheres a gente tende a ter uma distribuição que a gente chama de ginoide, né? Então, em mulheres, vou colocar aqui, a gente tem uma distribuição ginoide, certo? Então, tende a ser uma distribuição em formato de pera, né? Então, principalmente ali mais na região do quadril e coxas, tá? Então, a gente tem uma distribuição mais em formato de pera. Beleza? Então, distribuição ginoide. E no caso dos homens, a gente tende a ter uma distribuição de gordura mais androide, principalmente na região de abdômen, né? Então, tende a ter um formato ali mais de maçã mesmo. Esse caso aqui é um pouquinho pior, né? Porque quando a gente pensa nessa gordura androide, a gente tem um aumento do acúmulo de gordura visceral, né? E esse aumento no acúmulo de gordura visceral está relacionado ao aumento da possibilidade, por exemplo, de problemas cardiovasculares, como por exemplo ali aterosclerose, né, infarto agudo do miocárdio, enfim, então problemas cardiovasculares, beleza? Basicamente é isso. Em relação à gordura corporal, né, uma coisa que é importante aqui, a gordura localizada é diferente de obesidade, tá? Então a gordura localizada é uma gordura que ela tende a ser uma gordura que fica em alguns lugares específicos, né? Então, às vezes a pessoa tem mais gordura na região medial de coxa, né, ou lateral de coxa, ou até mesmo na região abdominal, né? A obesidade tende a ser mais generalizada, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender é que as células de gordura, né, ou seja, os adipócitos, eles se desenvolvem na infância. Certo? E aí, na vida adulta, ele se estabiliza. Então, quando a gente é adulto, se estabiliza. Então, pessoas que tiveram obesidade durante a infância, elas tendem a ter uma maior facilidade em ganhar peso na fase adulta, né? Porque elas tendem a ter mais adipócitos. Então, quando a gente está crescendo, durante o período de infância, durante o período de crescimento mesmo, a gente tende a ter um aumento do número de adipócitos, certo? Aí, quando a gente fica adulto, esse número de adipócitos ele se estabiliza e a gente começa a ter um aumento do tamanho desses adipócitos. Então, eles podem ficar mais cheios de triacilglicerol ou mais vazios, beleza? Então, pessoas pacientes, enfim, que tiveram obesidade quando eram crianças, tendem a ter maior facilidade em ter um ganho ou reganho de peso na fase adulta. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é obesa e ela emagrece, ela tende a ter uma maior facilidade, né, em reganhar o peso. Por quê? Porque ela tem mais adipócitos do que uma pessoa que às vezes teve uma infância, né, ali abaixo do peso, por exemplo, tá? Mas, é claro, são casos e casos da mesma forma, né? Então, algumas das formas a gente, né, essa gordura localizada, ela está relacionada, né, com hábitos de vida também, então é importante que esse paciente, né, além dos procedimentos estéticos que podem auxiliar, como por exemplo a criolipólise, é importante, né, alguns cuidados, né, relacionados ali principalmente, né, quando a gente fala de gordura localizada, atividade física,
e alimentação, beleza? Então assim, a gente não vai falar muito a fundo sobre esse tema, né, de gordura localizada, só pra gente entender que nas mulheres tendem a se localizar mais essas regiões, no homem, na mulher em formato ginoide, no homem em formato androide, tá? Mas basicamente é isso, né? E aí a gente fecha esse geralzão aí sobre as disfunções estéticas corporais. Então, só dando uma resumida, né? A gente falou um pouquinho sobre fibra angeloide, uma etiologia, fisiopatologia, né? Que tem várias fases, né? Fase de edema, fase de gel, fase de fibrose, fase de dor. A gente diferenciou, né? Por que homens não têm, né, fibroedema angeloide, por que mulheres têm. Então, a gente falou dos septos intertubulares, que são mais verticais nas mulheres, e nos homens eles são oblíquos, né? Então, não tem formação dos buracos ali, no caso dos homens. A classificação do fibroedema angeloide entre leve, moderado e grave, né? Então, leve, ele não é visível, né? Só quando você tem a contração muscular. Moderado, ele é visível e piora na contração. E grave, né? Ele é igual tanto na contração quanto em repouso, só que em alguns casos ele está associado com dor também, tá? Por conta da compressão nervosa. A gente falou sobre as estrias, né? Que acontecem por conta de um estiramento da pele muito rápido, né? Que impede essa adaptação. A principal forma de prevenir é através da hidratação. E a estria, a fisiopatologia, está relacionada com uma ruptura da derme, né? A gente falou um pouquinho sobre a flacidez, que é muito comum, principalmente no envelhecimento, por conta da diminuição daquela camada, da camada dérmica da pele, camada da derme da pele, e a gente falou sobre a gordura localizada. Beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado esse vídeo, e até o próximo vídeo. Valeu e tamo junto!